A explanação do Evangelho da Noite, ela tem por base, o Marcelo falou na prece dele do tempo. É o tempo. Tempo. Qual tempo? É o tempo que nós, ou o que nós fazemos do tempo que nós temos, que Deus nos dá. Porque cada um de nós tem um determinado número de anos de vida, de minutos, né? Se for contar em minutos de vida. E esse tempo, de que forma que nós estamos aproveitando? E o que é o tempo, né? De acordo com Aurélio, o tempo é o meio contínuo e indefinido no qual os acontecimentos parecem suceder-se em momentos irreversíveis, ou seja, não volta mais. É um detalhe. Nós temos que prestar atenção que tudo que aquilo que nós deixamos de fazer, ou que fazemos de uma maneira equivocada, passou, não volta mais. Então já está feito. E aí nós temos o João Weller. João Weller, ele foi um discípulo do Einstein. E João Weller disse, é o jeito que a natureza deu para não deixar que tudo acontecesse de uma vez. Ou seja, ele é fatiado. Então são as oportunidades que nós temos no dia a dia. Hoje nós dormimos com um problema, amanhã nós acordamos, esse problema continua. Só que amanhã é uma nova oportunidade de tentar refazer, de recomeçar. Seria como as vidas após as vidas. A gente dorme e recomeça, acorda e continua. É mais ou menos isso. O Einstein, ele fala, é uma ilusão. Porque o tempo, muitas pessoas dizem que esse tempo nós não sabemos. Nós aqui, espíritos encarnados na Terra, nós que temos uma cronologia, um horário, um dia, para poder nos ter como referências, né? Mas o Einstein diz que não, o tempo é uma ilusão. Abrindo-se a visão para o infinito, esse tempo, na verdade, não existe. Se olhar lá, a gente vê aqueles filmes de ficção científica no universo, a gente vê aquele como que vácuo, mas não é um vácuo. E aqueles mundos, aquelas estrelas, e não tem um tempo nisso aí. Mas na nossa realidade aqui da Terra, nós temos que ter esse tempo. Só que o Einstein, ele foi um passo além da gente. E ele disse que o tempo é uma ilusão. A distinção entre passado, presente e futuro não passa de uma firme e persistente ilusão. Albert Einstein. Olha a cabeça desse homem, né? E ele era físico, uma pessoa assim, só que ele tinha um diferencial dos cientistas da época e de vários cientistas ainda hoje na atualidade. Ele acreditava em Deus e numa força maior. E o Einstein sempre falou sobre isso. Agora passaram na internet, estão passando no WhatsApp, uma carta que eles dizem que o Einstein mandou para a filha. Mas a gente tem que ficar muito atento a essas mensagens que a gente recebe no WhatsApp, mensagem de e-mails, mensagem, porque hoje com esse WhatsApp está muito fácil a comunicação, instantânea. Só que aí é aquela chuva de coisas que vem, que nós temos que ter, como diz o Kardec, sermos racionais. Antes nós rejeitarmos 9 mentiras, a aceitarmos 9 verdades, a aceitarmos uma mentira. Então nós temos que passar pelo crivo da nossa razão. Isso que nós recebemos é correto? Não é correto? Tem fundamento? Nós podemos aceitar essa ideia? Muito cuidado. Nós temos que ter muito cuidado com tudo que a gente recebe. Porque hoje a coisa é... E o Manuel Bandeira, na visão do poeta? Manuel Bandeira diz que o tempo são horas de horror e é o tédio da memória, na concepção dele. Mas na Rádio Relógio do Rio de Janeiro foi uma das definições que eu achei muito, mas muito assim, real, pelo menos para minha concepção. Essa Rádio Relógio, muitos e muitos anos do Rio, hoje é da Igreja Universal. E ela diz uma certa frase que isso, para ter uma ideia, ficou gravado por todos e todos esses anos. E lá diz, cada segundo que passa é um milagre que jamais se repete. Ou seja, passou, não volta mais. Então nós podemos notar que todas essas definições mostram que o tempo está passando. Está passando, mas está passando para nós também. E o que nós estamos fazendo desse tempo? Como é que o jovem, o adulto, o idoso vê o tempo? O jovem quer que o tempo passe depressa, ele quer tirar a habilitação, ele quer entrar numa faculdade, ele quer se formar, então quer que o tempo corra. O idoso, o adulto, dos 30, 40, 45, quer que o tempo pare, porque está vendo que está passando muito depressa. E o idoso, aquelas pessoas que já passaram de 60, 65, 70, quer que o tempo volte, mas o tempo não volta mais, o tempo já foi. E nós todos aqui, cada um nós nos enquadramos dentro de uma dessa situação. E quando nós vamos chegando numa determinada idade, por exemplo, eu já tenho 60 anos, a gente fica fazendo um balanço do que nós fizemos, o que eu fiz, o que aconteceu no decorrer da minha vida para que eu pudesse dizer, agi corretamente, agi equivocadamente,
mas isso é um balanço que cada um de nós tem que fazer de suas vidas para poder dar como que uma caminhada, porque nós sabemos que essa caminhada não acaba, essa caminhada não para, nós vamos continuar, mas nós achamos que essa preocupação é recente. Olha, a gente preocupa com o tempo porque nós temos o trabalho, nós temos as nossas atividades sociais, nós temos as nossas atividades voluntárias, filantrópicas, nós temos uma série de compromissos que a gente assume e que a gente fala, não vai dar tempo, não vai dar tempo de fazer mais nada. E nós reclamávamos muito quando fizemos a faculdade, um professor, que inclusive era juiz federal, Dr. Rubens Calixto, falava, mas doutor, eu trabalho o dia todo, eu tenho isso, aquilo, aquilo. Ele falou, o que você faz da meia-noite às 6 da manhã? Ou seja, o tempo nós temos que adequar as nossas necessidades para que a gente possa agir ou trabalhar dentro de todos os âmbitos, profissional e espiritual. Porque nós sabemos que o espírito, ele evolui, mas se ele evolui só materialmente, ele está evoluindo com uma asa só. Essa uma asa só, ele não alça voo. Que passa o que alça voo com uma asa? Então ele tem que alçar o voo com as duas, que seria a asa da espiritualidade e a asa da intelectualidade ou materialidade. Então a gente alça o voo, mas a partir do momento que nós soubermos como que equacionar o nosso tempo, equacionar os nossos problemas e as nossas vidas. Tem um ditado que fala, se o problema é insolúvel, para que eu me preocupar se ele não tem solução? Se o problema é solúvel, então vamos procurar a solução. A preocupação não adianta. Como diz o nome, preocupação. Muitas vezes não pode nem acontecer na nossa vida alguma coisa, nós estamos nos ocupando com isso. Jesus, será que eu vou ficar com a zika? Será que eu vou ter chikungunya? Eu vou ficar com dengue? Ora, meu Deus, vivemos o hoje. Jesus dizia, para hoje basta a aflição do nosso próprio dia. Para que nós pensarmos no futuro, se o hoje está tão complicado? Mas é o uso do tempo. Qual é o uso que nós fazemos do tempo? E olha lá, no Eclesiastes, ele é um livro que foi imputado a Salomão. Salomão viveu 900 anos aproximadamente antes de Cristo. E esse Eclesiastes foi Salomão que escreveu. No começo fala que é o filósofo, ou o pensador, ou o profeta. Aí os estudiosos, fazendo um estudo da história, eles viram que muitas coisas desse livro Eclesiastes tinha sido mais ou menos da época de 500 a.C. e não 900 na época de Salomão. Então eles acreditam que não seja Salomão que escreveu esse Eclesiastes, e sim, 400 anos depois foi escrito por várias pessoas, não uma só. Mas isso não importa. E essas pessoas, 500 anos antes de Cristo, o que eles pensavam? Tudo tem seu tempo determinado. Eclesiastes capítulo 3, versículos de 1 a 8. Tudo tem seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Olha a reencarnação. Espalhamos pedras no decorrer das nossas vidas, depois nós temos que ajuntar todas essas pedras, porque aquele caminho, quem vai passar por ele, somos nós, e quem vai pisar naquelas pedras, somos nós. Espalhamos, temos que recolher. Então, a gente vê que tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de deitar fora, tempo de rasgar, o tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Então, a gente vê que a preocupação desse tempo, o que fazemos, o que fazer nesse tempo é muito antiga, e é uma preocupação que deve caber ou deve fazer parte da nossa vida, de como nós estamos investindo os momentos, os nossos talentos no decorrer do tempo, da nossa história, da história do espírito, porque todos nós somos uma individualidade, somos um espírito, e esse espírito, quando ele desencarna, quando ele morre, ele não vai para o todo universal, ele não vai para o todo. Não faz parte, nós não aderimos à doutrina do todo universal ou do panteísmo, que a gente vai para uma gotinha, tira-se de um copo d'água, depois volta para esse copo d'água, essa gotinha, perdemos a nossa individualidade. Ou somos um pedacinho de Deus. Deus é feito de todos nós. Quando nós desencarnamos, voltamos para aquele corpo de Deus. Ou materialista.
é o nada. Nós morremos é nada. A doutrina espírita diz, o nada não há nada, não existe. Ou a outra doutrina, que é a dogmática, que nós, quando desencarnamos, estamos com a nossa sorte já pré-definida através ou em decorrência dos nossos atos, ou para o céu ou para o inferno, eternamente. Nós não temos chance de nos movimentarmos, como as castas na Índia, que não tem movimentos. Quem é vamos dizer assim, da menor das escalas, da base, ele não tem como ascender. Então é o mesmo caso, ou vamos para o céu ou para o inferno. E nesse inferno nós vamos estar lá, ou não, nós agimos bem a vida, aí nós estamos no céu. Aí no céu eu olho para o inferno e eu vejo minha filha lá, porque errou. E eu fico feliz de ver minha filha no inferno, sofrendo eternamente, sem chance de ser recuperada. No ano 500 aproximadamente, vendo que essa doutrina era muito dura, criou-se o purgatório. Por quê? Era o meio termo. Então vamos fazer o seguinte, você errou, se os seus erros foram pequenos, você vai para o purgatório. Fica um tempo, purga, expurga. Depois, se você merecer, sobe para o céu. E se não merecer, desce para o inferno. Mas continua existindo o inferno do fogo eterno. E aí a doutrina espírita nos explica que não. Nós temos as nossas, vamos dizer, os nossos compromissos assumidos no decorrer das vidas sucessivas, os erros que nós cometemos e que nós temos que nos realinhar com a nossa consciência, não por punição de Deus, mas por uma necessidade de crescimento do espírito. Tanto é que a dor é um método pedagógico de Deus que nos leva ao caminho do amor. Porque duas leis são aplicadas, a do amor, que é a primeira, e da causa e efeito, que é a segunda. Mas a causa e efeito ela pode ser também para o bem, porque se agirmos no bem, nós vamos automaticamente receber o bem. A causa é um bem, o efeito é um bem, mas a causa da maioria de nós, infelizmente, é o mal. Recebemos o mal. Então nós vemos que essa doutrina espírita, ela faz com que nós cresçamos para a luz, que nós, desencarnando, nós automaticamente, se praticamos muitos erros, ou se cometemos vários equívocos, mas muito equivocados mesmo, nós temos os locais que nós nos afinizamos em razão dos nossos atos e do que nós fizemos, e nós somos automaticamente, através da nossa mente, levados para esses locais. Muitos dizem que se chama umbral, que nesses lugares são lugares de sofrimento e de dor. Santa Teresa d'Ávila, ela tinha esses sonhos noturnos e no desprendimento ela ia visitar o umbral, mas a razão da concepção católica, ela achava que aquilo lá era um inferno, e ela descreveu como um inferno, mas era um umbral, porque ela saía e ia fazer o tratamento para aqueles espíritos. Da mesma forma, Dante Alighieri, na Divina Comédia, quando ele fala sobre o inferno, ele teve um desprendimento, ele viu aquela situação, só que em razão da concepção religiosa dele, ele viu o quê? O inferno. Mas não é. É um lugar como nós vimos no filme Nosso Lar, que parece realmente um inferno, entre aspas, em que as pessoas purgam os seus erros, mas em razão da sua afinidade com aquele local, da sua sintonia com aquele local e com aquele erro. E isso depende do quê? Dos atos que nós fizermos nas nossas vidas. E esses atos são feitos aonde? Ou como? Ou quando? No decorrer do tempo das nossas existências. Por isso, o que será que estamos fazendo desse tempo? O que será que estamos fazendo da nossa existência? Estou agindo certo? Estou agindo errado? Emmanuel nos diz uma coisa muito interessante. Hoje é o tempo. Por que hoje é o tempo? Porque ontem nós fomos o que nós éramos, ou ontem foste o que eras. Amanhã será o que fizer de ti, ou seja, dos nossos atos. Amanhã nós vamos colher e vamos ser o que nós fizermos de nós, no hoje. Ou seja, hoje, consequência do passado. Amanhã, consequência do presente. Mas o que ele diz? Hoje, porém, és o que és. Nós somos o que nós somos. Por isso mesmo, não te detenhas. Aproveita para realizar o bem que deves e que já possa fazer. Nós que professamos a doutrina espírita, nós temos conhecimento da realidade da vida. Através dos estudos das 5 obras básicas, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e Gênese,
1857, 61, 63, 64, 65 e 68, respectivamente, nós temos tudo que nós precisamos para crescer rumo à luz. Porque nessas obras básicas, depois das complementares, que tem uma parte da Joana de Ângeles também, nessas obras básicas, nós começamos a entender ou saber o que nós somos, espíritos imortais, o que nós estamos fazendo aqui e para onde nós vamos. Nós vamos para o nada? Para o céu e o inferno? Não. Nós somos imortais. E a doutrina nos explica através dos seus princípios, que são 5: a existência de Deus, a existência do Espírito, a comunicabilidade entre os dois planos, a pluralidade das existências, chamada de reencarnação, e a pluralidade de mundos habitados. São os princípios, e através desses princípios, elas nos esclarecem e abrem o véu de tudo aquilo que estava oculto, porque Jesus disse: vou vos enviar um Consolador que vai esclarecer o que ele não pôde falar, porque ficou sob o véu das parábolas e sob o véu muitas vezes que ele não podia dizer, precisou silenciar. Se naquela época, pelo que ele falou e que era entendível, aceitável, assimilável, ele foi crucificado, que dirá se ele dissesse as coisas que ele não podia dizer? Nós aqui presentes hoje, nós já falamos numa explanação aqui no Bezerra, de que quando nós comentamos que existe cidades do lado de lá, espirituais, como Nosso Lar e outras, as pessoas acham que nós somos loucos. Imagina Jesus dizendo dessas moradas da casa do meu pai naquela época, há 2015 anos. O que não aconteceria? Se bem que já foi crucificado por aquilo lá. Então ele não podia falar, e veio o Consolador prometido, que é a doutrina espírita, esclarecendo esses fatos, essas dificuldades que nós tínhamos de entender o sofrimento e a dor em nome de Jesus, principalmente em razão da Inquisição, em que se matava em nome de Jesus. Se expoliavam os bens das pessoas, dos judeus, porque eles não deixavam de pensar como judeus e não abjuravam das suas religiões ou da sua religião. Médiuns eram queimados como bruxas, porque tinham seus dons mediúnicos, que no decorrer dos séculos e séculos depois, foi demonstrado que é uma coisa natural. E a doutrina espírita em 1857 acabou de jogar uma pá de cal dizendo: isso é natural. Era sobretudo natural até que nós não conhecíamos as causas. Por isso se taxava de milagres. Hoje não, nós conhecemos essas causas. E a doutrina vai nos abrindo esse leque e esse véu, nos mostrando o que somos, dessa imortalidade, do que nós fazemos. E mostra que nós somos responsáveis pelos nossos atos. E que não basta só o arrependimento. Nós temos 3 fases quando nós cometemos erros e depois nós nos entendemos ou compreendemos que nós erramos. Nós temos 3 fases. A primeira, do arrependimento. A segunda, da expiação. E a terceira, do ressarcimento. Eu me arrependi. Estou livre? Não. É da lei. Deus não castiga. Deus não pune. É um compromisso que nós assumimos perante a lei de Deus e que nós vamos nos cobrar. Por isso, tudo na hora certa. Alarico foi Jesus Gonçalves. Jesus Gonçalves, no ano de 1930, 40, no Rio de Janeiro, teve hanseníase. E ele foi um grande homem. E ele levou para o hospital vários benefícios, criou jornal. Então ele conseguia fazer com que as pessoas daquele leprosário, tivessem como que o alento nas suas vidas, porque eram excluídos. Mas por que aquela doença? Porque séculos e séculos atrás, ele havia sido um grande guerreiro que fez com que a humanidade sofresse. Como Átila ou Uno, o flagelo de Deus, como outros grandes guerreiros que depois voltaram passando por essas dificuldades. Ele teve a lepra. Mas por que só em 1900 e pouquinho, se ele tinha sido rei em 1200, 1300, 1400 ou 400 depois de Cristo? Porque era o momento que o Espírito Jesus Gonçalves tinha para poder entender o porquê que estava passando por aquilo lá. Porque Deus não dá fardos pesados para ombros frágeis, tudo de acordo com as forças. E como Jesus entendeu naquela época, que naquele momento ele já podia passar por aquela doença,
ele passou. Da mesma forma, Aleijadinho, em Ouro Preto. No livro Inconfidências de um Inconfidente, de Tomás Antônio Gonzaga, é a mesma coisa. Aleijadinho passou pela lepra, pela hanseníase, vamos dizer, porque vários séculos ele também tinha feito com que a humanidade sofresse, e só depois de 400 anos também ele tinha condição de entender o porquê do sofrimento e da dor. Então, arrependimento. Ele se arrependeu. Expiação. Jesus expiou. Ressarcimento. Ressarcimento é a gente fazer com que as coisas retornem aos seus lugares. Espoliei, lesei. Eu tenho que fazer com que aquilo volte. E muitas vezes, olha a doutrina espírita, que interessante. Muitas vezes nas nossas vidas, pessoas são colocadas nas nossas famílias, das quais nós somos devedores. Nós somos devedores dessas pessoas, porque nós as expoliamos. E às vezes os bens materiais que nós juntamos e outros, nós passamos para essa pessoa como que se fosse para pagar aquilo que nós lesamos em outras vidas. Então não tem necessidade de nós arrancarmos os nossos olhos, se for motivo de escândalo, que a própria reencarnação se encarrega disso. Se eu lesei uma pessoa através do trabalho forçado, revolução industrial, jovens, crianças, mulheres trabalhavam 18, 19 horas por dia, perdiam suas vistas, suas mãos nas máquinas. Se eu lesei dessa forma, obrigando que essas pessoas trabalhassem desse jeito, eu não preciso cortar minha mão, porque eu me arrependi disso. Porque anos ou séculos depois, quando eu entender o porquê ou o que eu fiz, eu peço: Senhor, tire minhas pernas, meus braços, porque eu preciso realinhar e ressarcir com a minha própria consciência, me realinhar comigo mesmo. E se eu fiz com que sofresse, como é que ele sofreu? Procuro passar tudo o que ele passou, mas tem uma grande vantagem hoje para nós todos. No meu caso, Deus deu anestesia. Quanto será que eu não tirei de pernas sem anestesia das pessoas? Quantas pessoas não sofreram nas nossas mãos ou nas minhas mãos? Então a gente não precisa fazer, porque a própria lei da vida nos faz fazer com que as coisas retornem aos seus devidos lugares. Arrependimento, expiação e ressarcimento. E a doutrina vai nos mostrando isso. E quando ela começa a nos esclarecer, nós automaticamente, é uma coisa natural, começamos a mudar o foco das nossas vidas, dos nossos interesses, dos nossos desejos. Nós temos uma caixa de som do lado de cá. Nós temos uma mesa de água do lado de cá. Aí nós vamos focar os nossos interesses, a nossa atenção para aquela água. Aquela água, suponhamos, são as notícias ruins que nós assistimos todos os dias, são os males que são espalhados pela mídia, são os jornais que só trazem tristeza, agonia e sofrimento. Nosso foco, o foco do nosso interesse, da nossa atenção está para onde? Para a água. Como é que nós vamos começar a pensar? Na tristeza, na angústia, no sofrimento e na dor. Nós vamos começar a pensar simplesmente só no sofrimento. Porque o nosso foco não é aquela caixa de som. Aquela caixa de som são as coisas bonitas que existem na vida. A natureza que Deus nos dá, os parentes como o nosso arrimo, os irmãos, mesmo que não sejam consanguíneos, nossos filhos, pais, os colegas de trabalho, as condições, embora as adversas da nossa vida, mas os esteios que tem que nos levam. Divaldo Pereira Franco diz que nunca a humanidade fez tão bem como hoje, mas nós não vemos. Culpa dos jornais? Não, porque o foco da nossa atenção é aquela água, que é o mal. O nosso foco de atenção, quando modificarmos, voltarmos para o bem, a nossa vida melhora. E a doutrina espírita nos explica que isso são fluidos, pensamento, a força do pensamento, o que nós fazemos com o nosso pensamento, porque o pensamento é nosso. Ora, mas eu sou obsidiado. Sim, porque permite, porque toda obsessão, ela ocorre quando, como por exemplo, as moscas sobrevoam as feridas. Aquela ferida aberta, as moscas estão sobrevoando. Por quê? Porque tem uma ferida. Porque esses chamados obsessores, que na verdade são nossas vítimas, muitos deles nos cobram.
E nós permitimos com que eles nos acoplem e fazem de nós o que querem. Porque nós somos uma ferida aberta. E eles são os cobradores. E nós nos afinizamos, nos sintonizamos com essa ferida aberta, com esse irmão. Aí o que acontece? Ele obviamente começa a jogar suas ideias, as suas ideias, e nós a acatamos. Por isso o foco da nossa mente. A nossa mente é como um rádio. Nós temos, hoje é tudo sintonia digital, mas a gente pega uma sintonia digital. Nós temos a 85.9, nós temos a 96.5 e tal. Eu gosto de música sertaneja, então eu vou procurar Sete Colinas e vou música sertaneja. Eu não estou ouvindo pagode, eu não estou ouvindo outro tipo de música, porque eu me sintonizo com ela. Ah, mas eu quero música clássica, sintonizo com a 103.3, lá de São Paulo. Só ouço música clássica, rádio cultura. Por quê? Sintonia. Eu estou me sintonizando naquela faixa daquele rádio. Agora, nós da mesma forma nos sintonizamos com uma faixa. Então, quando nós nos sintonizamos com essa faixa, nós vamos captar tudo aquilo que está nessa faixa, inclusive os pensamentos de fora. André Luiz diz: diga-me o que pensa, que eu te direis com quem andas. A força do nosso pensamento. Então, o que nós temos que fazer? Quando nós nos sintonizamos com a 96.5, nós não vamos ouvir a 89.5. Por quê? Nós estamos num outro grau de sintonia. E a doutrina espírita nos explica dessa força do pensamento, da necessidade de mudança de hábitos mentais. Para que a gente não possa cair na sintonia desses nossos irmãos cobradores, muitas vezes foram vítimas nós anteriormente. Então, sintonizar com o bem, como? Uma leitura, uma boa leitura, uma música. Quando vem um pensamento negativo, de ódio, de rancor, tentar mudar pelo positivo, mas eu não consigo, então muda a sua atenção para outra coisa. Foca em outra coisa. É o foco. E quando o foco desse interesse mudar, a nossa vida também muda. Embora todas as condições adversas pelas quais possamos estar passando. Todas. Jesus. O que Jesus fez para merecer o que ele sofreu? Nada. Jesus, de acordo com o Livro dos Espíritos, que a doutrina espírita, foi o único espírito puro que pisou na terra. O único. Não fez nada para merecer o que ele recebeu. O que ele recebeu? O sofrimento e a dor. Lhe colocaram uma coroa de espinhos, pregaram suas mãos com cravos de ferro numa cruz de madeira, chicotearam, furaram seu abdômen para que ele morresse rapidamente. Estava com sede, pediu água, lhe deram vinagre. O que foi que ele falou? No final da sua vida, na cruz, no auge do sofrimento, que poucos de nós suportaríamos: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. O foco da atenção de Jesus era Deus. O foco da atenção era fazer com que a humanidade tivesse Ele como um exemplo para que nós pudéssemos segui-lo, porque Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E o Evangelho de Jesus é para ser aplicado, porque é quando Ele disse: olha, disseram-vos olho por olho, dente por dente, Velho Testamento, Levítico, na parte das punições. E Ele diz: porém eu vos digo, se alguém te bater numa face, dê a outra face. Se alguém pedir para que você caminhe 1000 passos com ele, caminhe 2000. Se alguém te pedir o manto, dê também a túnica. Mas ele está fazendo para a gente abrir mão de tudo que nós temos, jogar tudo fora? Não, para que não revidemos o mal, porque o mal é como uma bola de neve. Se nós formos alimentando o ódio, esse ódio vai correndo e vai crescendo, até chegar ao ponto de nós agredirmos as pessoas e matar as pessoas. Araguaína, norte do estado do Tocantins, estado que nós moramos, há 3, 4 meses atrás, já é 3, 4, né, doutor? Vamos repetir que é redundância. Há 3 meses ou 4, 2 jovens num carro passaram o sinal vermelho. Passou o sinal vermelho, o rapaz que estava vindo no sinal verde parou. Estava com outro irmão, falou: vamos atrás. Falou: vamos embora. Então vamos atrás. Foram. Ele simplesmente parou do lado do rapaz, tirou o revólver, deu 4 tiros na cabeça do moço, por causa de um semáforo.
Respeito às regras, a doutrina espírita nos fala: façai aos outros o que Jesus dizia, aquilo que gostaria que nos fizesse. Semana passada, uma mocinha atravessando a Teotônio Segurado em Palmas, que é uma das avenidas mais movimentadas e perigosas de Palmas, no sinal verde. Vem uma moça numa transversal, entra a toda velocidade e mata essa menina, 25 anos. A outra que atropelou, 25 anos. Porque não respeitou. E a doutrina nos fala: ora, façai aos outros o que gostaria que vos fizesse. Jesus nas nossas vidas, guiando os nossos passos para que o nosso tempo seja bem aproveitado, para que nós possamos aproveitar de uma forma sadia. Ora, quantos anos foi o messianato de Jesus? Quantos anos foi a sua vida de missão? 3. Jesus desencarnou com 33 anos. Durante 30 anos, até os 12 não sabemos da história, e depois a partir dos 30. Nesse interregno de 12, 13 a 30, nós não sabemos o que aconteceu, mas obviamente, por ele ter vindo pelas condições normais, vivendo as condições normais, ficou trabalhando com seu pai, na carpintaria. Depois saiu, quando estava já pronto, ele entendeu que estava na hora, ele foi. 44 parábolas nos 4 evangelhos, 35 milagres, 3 anos, 36 meses. Nos 35 milagres, ele fez menos de um milagre por mês, porque são 36 meses. O que Jesus conseguiu fazer nesses 3 anos da sua vida? Da grandeza dos seus ensinos, da sua grandeza, ele não coube na história da humanidade. Dividiu ela em 2, antes e depois dele. Essa divisão, em razão da sua magnitude. E até hoje, no mundo, nós somos 7 bilhões de pessoas encarnadas, em torno de 25 desencarnados. Dessas 7 bilhões de encarnados, de acordo com as pesquisas, 2 bilhões e 500 milhões cristãos. Acreditam em Jesus. Como é que uma pessoa em 2000 anos consegue converter tanta gente para suas ideias? É porque, além daquilo que ele falou, que os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, escreveram, ele fez. Ele não só falava, ele agia. Ele pregava a fraternidade entre as pessoas e entre os povos. Ele pediu água para uma samaritana, e a samaritana falou: mas Senhor, o Senhor é um judeu e homem me pedindo água? Isso era proibido, principalmente para os judeus. E ele pediu água para aquela samaritana. Quando aquela cananeia veio: mestre, por favor, salva o meu filho que ele está doente. Seus apóstolos disseram: mas o senhor vai fazer isso para essa mulher? Porque as roupas delas, com as roupas eles se identificavam, e ela era cananeia, e eles judeus. E ele fez. Aí ele disse: olha, uma das lições mais lindas do evangelho: mas você acha que um dono, um pai de família, tira o alimento da boca dos seus filhos para dar para os animais? O que ela respondeu? Até os cachorrinhos, Senhor, merecem as migalhas da mesa dos seus filhos. Ele disse: vá que o seu filho ou a sua filha está curado. Olha o exemplo desse homem que pregou isso. Em contrapartida, nós passamos para a história da humanidade. 3.000 anos, de 3.000 anos para cá, de acordo com os estudos, 10% só não houveram guerras, ou seja, 300 anos desses 3.000. Só que eu, pessoalmente, acredito que nunca teve paz na Terra, até hoje. Guerras oficiais em torno de 140, de 1200 para cá, antes de Cristo. Mas e essas guerras intestinas ou internas? Essa guerra da Síria, essa guerra civil, 200.000 pessoas, 200.000 civis mortos. O que a humanidade tem feito no decorrer da sua história? O que tem plantado a humanidade? É fácil. Olhamos a consequência, vamos olhar o efeito. Qual é o efeito hoje? O sofrimento, a dor. Nós somos o quê? Uma terra de provas e expiações. A maioria esmagadora das reencarnações da Terra são expiatórias. Por quê? Plantação no decorrer dos séculos e séculos e séculos, embora há 2.000 anos ou mais tenha vindo Jesus pregar a paz. A humanidade
agiu de acordo com o que ele nos ensinou? Não, continuou agindo da mesma forma. Então, qual um método pedagógico? A dor, que é consequência dos atos de nós próprios. Por isso hoje nós sofremos, mas nós sofremos porque nós plantamos essa dor e porque nós merecemos. É castigo de Deus? Não, de forma nenhuma. Deus não castiga, mas também não absolve. Deus não condena, mas também não nos livra do mal. Ele nos dá força para que consigamos vencer o mal dentro de nós, porque de acordo com as escritas sagradas antigas, Ele não quer a morte do ímpio, e sim da impiedade. Ele não quer a morte do pecador, e sim do pecado, dentro de nós. E a utilização do tempo é isso. A partir do momento que conhecemos a doutrina espírita, aplicarmos essa doutrina espírita em nós, aplicarmos os seus ensinamentos, que é a tradução, a interpretação do Evangelho de Jesus, em nós. E aí as obras complementares nos mostram quais são as consequências dos nossos atos e como fazer para conseguir vencer esses atos, superar esses atos. Vários livros, várias obras de Joana de Ângeles, outros, muitos. Acabei de ler um livro agora, muito bonito, que chama da depressão, só um minutinho que aqui nós vamos pegar a colinha. Seja feliz, diga não à depressão. É de uma médica, ela é homeopata, chama Elaine Aldrovandi. É de Capivari, mas não da Mata, ela é autora. E ela diz, numa das partes que eu achei muito bonito, que é quase no fim do livro: a vida, como a natureza, tem ritmos próprios. Na primavera de nossas existências, tudo são flores. O verão é portador de forças da juventude. Nada parece nos abater, pois julgamos-nos onipotentes. No outono, as folhas caem, mas vêm frutos de tudo aquilo que semeamos. A velhice chega, trazendo consigo o inverno, a perda da energia, a oportunidade de refletir sobre tudo o que fizemos, a experiência recolhida. Porém, olha só a doutrina espírita, não é o fim, apenas o fim de um ciclo e o começo de um outro. A vida após a vida, a vida após a vida, as oportunidades que Deus nos dá, é a oportunidade de Deus de ter permitido com que hoje nós conhecêssemos a sua doutrina, essa doutrina consoladora, pois nos consola nas nossas dores. Como? Perdi meu filho. Não perdeu, seu filho continua a existir, só mudou de plano. E aí vem Chico Xavier, 412 obras. Mãe, estou vivo. Pai, estou aqui. Meus irmãos, meus amigos, só perdi o meu corpo físico, mas eu continuo, mandando as suas cartas de esperança, de amor, consolando o coração das mães e nos consolando nas nossas dores, dizendo, tudo tem um fim, tenha paciência, lute pela sua felicidade. Tudo passa na vida, tudo passa, o Espírito permanece. E Ele vem nos consolando, e educadora, porque ela nos educa através dos seus ensinos, mostrando o que nós somos, por que nós estamos sofrendo nesse mundo de provas e expiações, mas que isso também é passageiro. Isso também é passageiro. Ixi, gente, desculpa, viu? Eu liguei ele. Aqui, ó. Era para colar, que está as colas nele também. Então, para que a gente saiba dessa realidade, dessa vida, espírito imortal, filhos de Deus. E qual é o remédio? O Evangelho de Jesus, as lições de Jesus, o Evangelho que nos dá o pão e a vida, que faz com que nós renasçamos para a luz, porque Ele dizia, vós sois luzes. E o que nós fizemos do nosso tempo, o que nós fazemos do nosso tempo, o que viermos a fazer do nosso tempo, a nós próprios será imputado o erro ou o acerto. Como dizia Santo Agostinho, aquilo que eu fiz de certo está feito. Pergunta 919 do Livro dos Espíritos. E aquilo que eu fiz de errado, eu procurava refazer no outro dia, que é o conhece-te a ti mesmo. Essa é a realidade das nossas vidas, essa é a nossa realidade, essa é a realidade de que estarmos convivendo numa sociedade em que todos podem se dar as mãos para se ajudar. Mas como? Jesus não aceitou? Aceitou sim. Primeiro ele aceitou de 12 apóstolos, o ajuda para poder levar a sua mensagem. Depois ele aceitou de mais 70, de mais 500, de mais 3.000 e se expandiu.
Mas a maior de todas as lições de humildade que Jesus deu, qual foi? Carregando as suas cruzes, quase sem forças, Simão Cirineu pegou e lhe ajudou a carregar a cruz, mostrando-nos Jesus que se nós temos uns aos outros, é para que possamos ajudar o nosso próximo a carregar a sua cruz e ele, consequentemente, quando precisamos, a carregar a nossa cruz, porque nós não estamos sozinhos. Ao WhatsApp, no WhatsApp passaram uma mensagem muito bonitinha de um monte de hominho sentado em volta de um fosso, e a comida estava lá na frente, no meio do fosso, e eles com fome. Só que eles tinham uma pá muito grande, e essa pá muito grande dava para ir no fosso pegar comida, mas eles não tinham como se servir com essa pá. Qual foi a ideia de um deles? Pegou a comida no poço, pegou essa pá grande, deu para o seu vizinho, o outro deu para o outro vizinho, e foi se fechando, e cada um alimentou ao outro. Essa é a realidade das nossas vidas, porque Deus nos colocou numa sociedade, numa família, num núcleo familiar, num local de trabalho, nessa sociedade, no Brasil, é porque nós temos compromissos coletivos uns com os outros, e dentro da família, principalmente uns com os outros. E se nós estamos numa família, é porque naquele momento nós temos que estar com aquelas pessoas, na hora certa, no momento certo da nossa vida, com as pessoas certas. É da lei. Essa é a mensagem de Deus, é a mensagem de Jesus, que nos dá essa força de lutar para que nós consigamos vencer as nossas dificuldades, porque nós temos as potências adormecidas dentro de nós, que são as potências divinas, potências de Deus, em especial o amor, a fé. Nós temos que alimentar essas potências, essas sementes que estão plantadas dentro dos nossos corações, através da nossa fé, da nossa força, da nossa coragem. Outra historinha da lojinha de Deus, foi um rapaz passando e tinha uma lojinha, um anjo vendendo alguns produtos. Falou, mas essa loja de Deus? Sim, é a loja de Deus. E o que você vende aqui? Sementes, né? A gente vende amor, a gente vende esperança, a gente vende fé. Oh, que beleza, então eu quero amor, eu quero fé, eu quero esperança. Pois não, pôs 4 sementinhas na mão do rapaz, o rapaz olhou e falou, mas o que é isso? Falou, tá aí. Falou, mas como? Falou, isso é uma semente. Você vai ter que alimentar, vai ter que adubar, vai ter que regar, para que ela possa crescer. E essas são as potências que Deus coloca dentro de nós, porque nós somos seus filhos, herdeiros do universo. Olha só, herdeiros do universo. E se nós somos herdeiros do universo, por que a preocupação com tão pequenas coisas, com tão pequenas dificuldades? Se nós somos irmãos todos uns dos outros, por que choramos de solidão? Mas eu não tenho uma família, eu não tenho um lar, eu não tenho uma cabeça para recostar meu travesseiro. Mas temos o nosso próximo, que é irmão em Deus. E se nós não podemos fazer por ninguém, por não termos ninguém, nós temos a família humana, a humanidade. E se nós acharmos ainda que estamos sozinhos, nós devemos jamais esquecer que nós temos a Deus, que é nosso Pai, que sempre nos ampara, sempre nos consola, sempre nos dá força. Devemos acreditar nisso e estudar, porque o estudo vai fazer com que a nossa visão se abra e que nós deixamos de ser coitadinhos. Podemos exercitar sim o auto-perdão, mas não a auto-piedade. O auto-perdão de conhecermos o que somos, sabermos que não somos perfeitos, se estamos numa determinada condição aqui na Terra, é porque nós precisamos. E porque nós temos um orgulho muito grande dentro de nós que precisa ser alijado, limpado, lapidado, tirado. Isso só através do amor, que é a maior de todas as leis. Porque o que disse Jesus quando o doutor da lei lhe perguntou: o que está escrito na lei? Ou o que eu posso fazer para ganhar o reino dos céus? Ou qual a maior de todas as leis? Uma do Lucas e outra do Mateus. O que disse Jesus? Você sabe. Mas por que ele sabia? Porque já está no Velho Testamento. Você sabe. O doutor da lei o que diz? Amar a Deus de todo o seu amor, de todo o seu entendimento, de todo o seu espírito, e ao próximo como a ti mesmo. Vá e faça isso. Amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a nós mesmos. Nós, se nós nos amarmos, se nós não nos amarmos, se nós não nos respeitarmos, se nós não exercitarmos o auto-perdão para conosco mesmo, nós nunca seremos felizes. Aí vem a dor, nos empurrando através da história da nossa humanidade, espírito, através das reencarnações, que ficam cada vez mais doloridas, porque a partir do momento que temos consciência do que somos, o que fazemos e o que estamos aqui, para poder nos realinhar com essa consciência, nós sofremos mais.
porque Jesus dizia: agora que sabes, és responsável. Então, que possamos fazer do nosso tempo o melhor possível, que possamos viver cada minuto, não absurdamente, mas como se fosse o último da nossa vida, fazendo o bem, exercitando o amor e procurando o bem, porque hoje, como diz o Emmanuel, nós estamos plantando o nosso futuro. Essa é a lição do Evangelho da noite. Deus abençoe a todos. Diante do sábado da vida.